Então, boa noite. Mais uma vez, a gente está com a Larissa Guirão, né, com a gente aqui, que ela veio compartilhar uma experiência, e é sempre muito bom escutá-la. Ela já esteve aqui com a gente, uma roda passada. Quem não teve a oportunidade, pode acessar no nosso Facebook, o Triverse, para acompanhar essa atividade. Então, com você, Larissa, você também poderia fazer uma pequena apresentação, porque pode ser que alguém que está aqui hoje não esteve na roda passada, né? E essa atividade faz parte do nosso projeto de extensão. Obrigada, Larissa. Eu que queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom participar da roda de conversa, porque eu acho que a gente vai ampliando os horizontes, vai trocando, e é sempre muito bom esses momentos de trocas profissionais. Eu sou pedagoga, formada já faz um tempinho, já lá em 2006. Eu sou de São Paulo, então eu fiz pedagogia em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Tenho um longo percurso como professora dos anos iniciais em escolas particulares, a maioria delas em escolas construtivistas, e há 3 anos eu topei, né, o desafio de entrar no mestrado, e estudei um pouquinho sobre os saberes dos professores que ensinam matemática nos anos iniciais. É objeto de estudo já da minha vida, né? É algo que sempre, desde a graduação, sempre me fez sentido olhar para esse movimento, principalmente por observar o vínculo dos professores que ensinam matemática nos anos iniciais serem cheios de tabus, cheios de questões, e o quanto que os professores dos anos iniciais têm um potencial muito grande para ensinar matemática, mesmo não sendo matemáticos, né? Então, assim, como é que a gente forma esse professor? Então, esse foi o meu interesse, de entender um pouquinho desses saberes ao longo do meu mestrado, e hoje, atualmente, eu trabalho com formação continuada de uma empresa chamada SEDAC, que é uma comunidade educativa, onde eu desenvolvo alguns trabalhos de formação continuada numa rede municipal em Parauapebas, lá no Pará. Então, eu faço um acompanhamento, né, dessa rede como formadora de matemática, então, do trabalho de matemática. Então, eu estou totalmente imersa nessa proposta. Da vez passada que eu estive aqui, eu vim falar um pouquinho sobre resolução de problemas, eu trouxe alguns desafios, né, algumas conversas acerca dessa temática, e hoje eu continuo dentro dessa temática, e eu vou trazer um pouquinho e eu coloco a pergunta, né, da roda de conversa como uma provocação, né? O que os registros das crianças falam sobre matemática, né? Então, a partir disso, eu trouxe alguns slides aqui para a gente poder conversar, trouxe registro de criança para a gente poder discutir. Se der tempo, no finalzinho, eu gostaria de passar um trecho curtinho de um vídeo que eu escolhi de uma pessoa que eu gosto muito, que fala coisas bem interessantes sobre o trabalho de matemática nos anos iniciais, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, projetar. Vocês podem me interromper a qualquer momento, que vocês tiverem dúvidas, podem me chamar, enfim, a gente vai conversando, é um bate-papo mesmo, tá? Vocês estão vendo? Sim, tá. Dando para ver tudo. Agora, isso. Apresentação. Tá entrando? Vamos lá. Agora entrou. Entrou. Então, o que dizem, né, os registros matemáticos dos alunos dos anos iniciais? Então, a partir dessa questão, eu trouxe alguns princípios didáticos que norteiam a didática da matemática quando a gente pensa no ensino e na aprendizagem da matemática nos anos iniciais. Então, esse trabalho, ele é realizado a partir da resolução de problemas. Então, um pouquinho do que a gente falou na outra roda de conversa, né? Que trabalho que é esse, né? De que forma que eu trago a resolução de problemas, né? Eu trago como um exercício a ser resolvido a partir de um modelo, ou eu trago como uma busca
para resolver aquele problema. Então, essa perspectiva, quando eu trato dessa perspectiva, dependendo de onde eu parto, eu tenho uma ideia do que é resolver problemas. Dentro dessa concepção da didática da matemática, se considera que os conhecimentos prévios eles são muito importantes, porque eles dão suporte para que os alunos resolvam os problemas que eles não sabem ainda, com conhecimentos que eles possuem, com saberes que eles possuem. Então, a partir daqueles conhecimentos que eles possuem, eles buscam resolver problemas que muitas vezes eles não teriam condições de resolver, vamos dizer, pelas técnicas operatórias mais próximas do que deveria ser ali relacionado ao cálculo, por exemplo. Eu trouxe alguns exemplos e a gente vai explorá-los já já. Por conta disso, essa concepção, ela nos diz que as estratégias pessoais das crianças, elas nos dizem muitas coisas, e é a partir delas que a gente trabalha os problemas, né? E resolver problemas não são só resolver problemas de enunciado. O problema de enunciado é uma parte de resolver problemas. E quando a gente pensa em estratégia pessoal, a gente pensa em formas das crianças resolverem, das crianças comunicarem, das crianças trocarem, delas validarem. Então, tem uma série de coisas que estão envolvidas dentro desses princípios. E aí eu ponho um desafio, né? Você saberia escrever o número 33 bilhões 400, espera que eu tô com 402 milhões 946? Assim? A gente precisa pensar um pouquinho, não precisa? Não é uma coisa... pronto, Não é um número que vem à nossa cabeça com certa naturalidade, não é mesmo? Olha ele aí. Quais são os conhecimentos que você possui sobre os números que te ajudariam a escrever? O famoso quadro-valor de lugar, né? O quadro-valor de lugar pode ser uma opção. Eu posso olhar e pensar nas partes dos números sem pensar no quadro-valor de lugar, se eu não souber essa nomenclatura. Então, a cada 3 números, né, eu tenho ali algo que me diz, eu posso começar de trás para frente, ao olhar, porque aqui eu estou lendo o número, né? Eu não estou mais escrevendo, mas quando eu vou escrevendo, eu vou marcando, coloco pontos no meio para poder localizar. Aqui, 946, os 100 são de 3 algarismos, os 1000 de 6, milhões, né? Então, também é uma outra forma ser o quadro-valor de lugar. Né? Exatamente. Então, eu tenho alguns conhecimentos sobre o sistema de numeração que vão me ajudar a escrever esse número que talvez eu nunca tenha feito, né, ali naquele momento, mas eu vou saber chegar nele de alguma forma pelos conhecimentos que eu tenho. Então, quando a gente pensa em registro das crianças, eu trouxe um ditado de números para a gente dar uma olhada e analisar aqui junto. É uma criança de 3º, quase 4º ano, né? A partir de um ditado de número realizado por uma professora. E aí essa criança foi escrevendo um número embaixo do outro, ela não tinha... era uma atividade diagnóstica, ou seja, era algo que ela queria saber, o que essa criança sabia sobre o número, e ao mesmo tempo, ela nos diz muitas coisas, muitos conhecimentos que esse aluno possui, e muitos conhecimentos ainda que ele precisa conquistar. E quando a gente dá a oportunidade das crianças escreverem os números sem apontar qual é o certo, a gente está trabalhando com as hipóteses das crianças. A gente está pensando como é que será que ela pensa, como é que ela escreve aquele número. Então, é uma criança... Vocês querem falar um pouquinho o que ela sabe sobre o sistema de numeração, olhando para essa produção? Alguém quer falar, pode abrir o microfone. Fiquem à vontade. Eu estou aqui me deliciando com a escrita, né? Uhum. É muito interessante que é aquilo que a Délia Lerner fala, né? Que ela pode se apropriar de determinadas classes, né? Por exemplo, 977. Aqui, quando é 977, ela se apropriou. Mas nesse número aqui de
15.377.001, você já vê que aqui ela já retrocede, né? Faz diferente ali, o 377 mil, né? Interessante isso. Ela já tem algumas noções desses números mais baixos, né, da casa dos milhares, aí ela consegue escrever bem esses números com certa propriedade, porém, quando ela vai para números maiores, ela tem essa ideia de retroceder, ela utiliza as hipóteses, né, que ela tinha também quando ela era mais nova e fazia com os outros números. Então, a inserção de zeros diz muitas coisas. Então, quando a gente olha e analisa esses conjuntos de zeros, né, de 3 zeros que tem nesses 3 últimos números finais, e nesse aqui de cima, né, no 3.547.000, a gente observa que essa criança, ela sabe que esse número, ele tem muitos algarismos, né, ali naquele número, ela sabe que precisa colocar, mas ao mesmo tempo ela ainda não tem esse controle, então ela vai trazendo alguns outros elementos, alguns números coringas, muitas vezes a gente chama, no meio do caminho, e o coringa nesse caso foi o 0, para marcar ali os milhões. Porque então, o 3 milhões, olha como que ela colocou 3 milhões, o 547, que ela já tinha se apropriado, ó, se a gente vê 499, 3.499, 1.703, 511, ela já se apropriou, mas quando entra um milhão, como você falou, né? Olha que interessante. Então, ter essa ideia de que o conhecimento ele não é linear, né? Ele vai... as crianças têm segurança em determinados números, porém, em outros, elas ainda voltam a escrever aditivamente, né? Colocam os zeros ali para marcar. A Alessandra levantou a mão? Pode falar. Uma dúvida minha. Boa noite. Boa noite. Quando você trouxe essa questão do número, eu percebi isso no meu filho na época que ele estava passando, né, do primeiro ano, estudando em casa, né, remotamente. Então, assim, eu achava que ele tinha se apropriado. E aí, justamente quando aconteceu essa questão de aumentar a quantidade, o valor numérico, ele se apoiou nessa questão da fala, né? Então, assim, enquanto professor, assim, como que eu posso considerar que o aluno se apropriou? Tem uma idade certa para ele estar se apropriando até um determinado valor? Não tem? Como que eu vou saber se, não, de fato ele se apropriou? Porque, assim, eu só consegui identificar que ele não tinha se apropriado ainda totalmente porque jogamos números maiores, mas se eu não tivesse jogado um número tão alto, que às vezes não é o comum, né? Na educação básica, no início, né, a gente tende a trabalhar com os números menores, eu não tinha percebido isso. E aí eu queria saber como, assim, se tem uma faixa etária para poder saber, ou se, né, como que eu faço para identificar isso. Normalmente, né, as crianças até o terceiro ano, comecinho de terceiro ano, até meio de terceiro ano, elas escrevem aditivamente, colocam muitos zeros nos números que estão para cima do 1 milhão, né? Então, elas vão testando hipóteses. Então, por exemplo, no 511, aqui em cima, ela poderia colocar o 500 e o 11, né? Poderia espelhar o número, fazer algumas, por exemplo, colocar 3.499, colocar 3, aí o 1.499, porque ela está justamente fazendo o que você trouxe agora, Alessandra. Ela está associando a fala com a escrita, porque ela ainda não domina o valor posicional. Quando elas vão ficando mais velhas, elas vão entendendo que cada número que ocupa, né, cada algarismo ocupa uma posição dentro daquele numeral que ela vai escrever. E aí ela começa a perceber que ela não precisa mais dos zeros, que ela não precisa, às vezes, daquele 1 que ela marca 1.000, e ela vai abandonando. Eu costumo fazer uma relação com as hipóteses de escrita das crianças. A gente tende a olhar as hipóteses das crianças de escrita com uma tranquilidade muito maior, porque a gente vai observando e vai entendendo aquilo que é um processo. Muitas vezes, quando a gente olha para a matemática, a gente entende isso como um erro, né? A gente olha e fala assim, e a gente costuma não validar e a não entender essas escritas. Então, eu quis falar toda essa fala para poder juntar um pouquinho o que você perguntou, né? Quando que eu sei?
Isso é um processo. Como ele é um processo, tem crianças que logo no começo do 3º ano vão estar escrevendo mais próximo do convencional do que outras, porque realmente é algo que tem ali de processos. Agora, se uma criança chegar num 4º ano escrevendo números de 3 algarismos com muitos zeros, com muitos números coringas, é algo que vai chamar atenção. Por quê? Porque ela já passou por um processo na escolarização que já permitiu que ela, ali, né, discussões ao longo dessa escolarização que fizesse com que ela pudesse ter avançado mais nas hipóteses de escrita de números. Já quando elas estão no 4º e 5º ano, a gente aumenta o campo numérico de propósito, né? Que é para que elas pensem sobre isso. Então, assim, elas já dominam. Então, quando que a gente aumenta o campo numérico? Justamente quando a gente percebe que elas já dão conta de um determinado campo numérico e a gente coloca outros desafios para elas pensarem. Então, elas tendem a fazer novas hipóteses, a construir relações diferentes, né, com aqueles números novos. E a gente tem essa sensação de que elas retrocederam, né, de que, nossa, elas, né, voltaram. Não, elas estão pensando sobre, porque o tempo todo as crianças, elas levantam hipóteses de tudo, seja no cálculo, seja na escrita de números, então elas vão trazendo esses elementos, e quanto mais intervenção, quanto mais proposta a escola, né, nós como os professores tivermos a oportunidade de proporcionar a elas, mais próximo desse conhecimento que a gente busca, né, desse objeto de conhecimento, a gente fica mais próximo dele. Então, complementando, Larissa, aqui, para essa criança aqui, ou para essa sala, esses milhões são uma situação problema. Só reforçando quando você colocou no slide anterior, que situação problema não é só aquela de enunciado. Então, aqui elas têm elementos para escrever os números, mas não tem todos os elementos. Então, se torna uma situação problema para essa criança. Exatamente. Né? E como é que eu faço para desestabilizar esse conhecimento? Eu vou pôr ela para comparar números grandes, eu vou pôr ela para ler números grandes, então eu posso buscar contextos de tamanho de território. Por exemplo, o jogo do super trunfo é um jogo que tem ali possibilidades da gente trabalhar com números grandes. Então, construir um jogo de super trunfo, de repente, de países, de trazer elementos para que elas possam refletir sobre essa escrita dos números. Porque quando ela não é mais problema, né, quando aquela situação problema não é mais um problema para a criança, não interessa mais, ela já vai resolver aquilo lá já não é mais um problema para ela, ela vai resolver com uma certa autonomia. O que a gente quer na escola é provocar, desestabilizar, né, esse conhecimento que ela tem, para que ela use os conhecimentos prévios, que foi o que ele fez aqui, essa criança fez, utilizou os conhecimentos prévios que ela tinha para escrever um número que ela não sabia. E só foi possível dela fazer isso porque foi respeitado ali o momento em que ela estava, né? Então, teve ali uma valorização naquele conhecimento, e não foi tratado como um erro aleatório. Naquele momento, ela escreveu do jeito que ela podia, né? Do jeito que ela conseguiu. Não significa que ficou só aqui. Pode, né? Essa professora problematizou depois, trouxe outras situações, trouxe outros números, comparou com outros números que tinham, para que essas crianças possam avançar. Te ajudei, Alessandra? Sim, obrigada. De nada. Podemos continuar? Quem quiser falar mais alguma coisa, vamos lá. fique à vontade. E aí eu trouxe, deixa eu pôr aqui para frente, um trechinho de um autor que eu gosto muito, que é o Ietkovich. Eu não tô aqui eu não tô na minha casa, eu tô com o livro lá em casa, eu tô na casa da minha mãe. Eu vim passar o Dia das Mães com ela e eu acabei não trazendo o livro, senão eu mostraria para vocês, mas eu fico de lição de casa de mandar para você, tá bom, Vânia? Tá, é um trechinho que ele fala sobre o sistema de numeração, que eu achei super importante trazer aqui, né? O fato de que o sistema de numeração seja um conhecimento que utilizamos permanentemente, às vezes nos faz perder de vista a complexidade de seu funcionamento e as dificuldades que, em consequência, podem encontrar aqueles que estão tentando aprender este objeto matemático. Nosso sistema de numeração é uma criação cultural com características próprias, que diferem de outros sistemas, pertencentes a outras culturas. Como qualquer objeto de construção cultural,
é uma convenção e, como tal, arbitrária. Portanto, a possibilidade de que este sistema possa ser aprendido pelas novas gerações depende do ensino. Então, o ensino, né, a ação do professor permite, né, de que essas crianças aprendam sobre esse sistema de numeração, né, e não de forma automática. E é mais ou menos isso que a gente possibilita quando a gente olha para a escrita das crianças, né, valida essas escritas, não como um erro aleatório, mas como um processo em construção. E aqui eu trouxe alguns outros exemplos de produção de criança. Então, vocês conseguem descobrir qual o cálculo que essas crianças estavam tentando resolver? O que vocês acham? Sim, dá para entender. O primeiro, então, está bem claro. Quem São falou? uma ou duas parcelas, mais duas parcelas, Uhum. né? Para poder entender, tá certinho, teve uma lógica. Uhum. E qual que é o cálculo? Qual foi Vamos pensar na conta, né? Eu não gosto de usar muito esse termo, mas qual é a conta que ele queria resolver? 8 vezes. Não era Acho que 8? no primeiro, multiplicação também, os dois, né? Os dois, multiplicação. Mas o que ele estava fazendo no primeiro? Multiplicando por 4, 12 vezes 4. Espero. 12 vezes 4? Alguém acha que é diferente? Não, 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 não. É. Não, eu estou errada. Por quê? Porque não teria lógica se fosse assim. Alguém se arrisca? Eu pensei a mesma coisa. 4 É. vezes o número 12 para ele descobrir 8 vezes o dobro. O dobro de 4 vezes. Exatamente. A conta o desafio aqui era realmente encontrar, né, o 8 vezes o 12. E aí ele fez 4 vezes esse 12, só que ele não sabe a conta de multiplicação ainda. E aí ele resolve com aquilo que ele tem, que é a adição. E como ele sabe que o 4 é o dobro, né, o 8 é o dobro do 4, ele faz a primeira parte, né, encontra 48 e depois ele simplesmente soma 48 com 48, porque ele dobrou o resultado e encontrou o que ele gostaria de encontrar. E esse segundo? Aquele É o mesmo colocou 8 raciocínio. vezes 4, né? E aí ele repetiu o 8 4 vezes aqui. Uhum. É um registro, vamos dizer, a ideia, né, da operação que está por trás muito próximo do primeiro, só que com um registro completamente diferente, né? Usando ali. Esse é mais esquemático, né? O segundo ali, né? Isso, é isso. Ele tem mais essa organização mais de esquema. Aqui. Diferentes estratégias, né, de cálculo para resolver um mesmo problema. Lá eram 2 problemas diferentes, né? Eu não trouxe aqui as consignas, porque a minha proposta era olhar para as estratégias dos alunos, então eu estou trazendo as estratégias deles, né? Independentemente de qual é a consigna. E aqui, quem sabe o que essas crianças estavam fazendo? Quem consegue explicar o que elas pensaram nas diferentes estratégias? Na primeira, alguém tem alguma sugestão? Onde ela divide 12 por 6, 6 por 6, 60 por 6, 18 por 6. Estava agrupando de 6 em 6. É. Que conta que ela estava fazendo? O que ela queria pegar? É o mesmo problema? A mesma, são as mes, a mesma, o mesmo problema com diferentes soluções, né, de criança. Era uma divisão, né? A ideia da divisão que estava envolvida ali. Eu tenho um vídeo maravilhoso dessa primeira resolução, mas eu não poderia mostrar porque é de uma escola, enfim, eu não tenho autorização de imagem, infelizmente, mas eu vou contar o que essa criança falou. Ela falou assim: eu fui usando os cálculos que eu já sabia de memória,
para eu poder resolver. Então, eu sei que 12 dividido por 6 é igual a 2. Então, eu pego 98 e tiro 12, e me sobra 86. Eu também sei que o 6 dividido por 6 dá 1, então eu tiro 6 de novo, me sobrou 80. Bom, 80, o 60 é dividido por 6 dá 10, é um cálculo que eu sei de memória também, então eu já aumentei o campo numérico aqui. Tiro, sobrou 20. Aí o 20, não consigo dividir o 20, mas eu consigo dividir o 18. 18 dividido por 6 dá 3. E aí depois eu somo e descubro que sobrou 2. Foi mais ou menos assim que ela falou. Então, assim, quantas coisas ela fez envolvendo aqueles conhecimentos que ela possuía sobre o sistema, né, e sobre cálculo mental, para poder resolver um problema de divisão do qual ela não conhecia o algoritmo, e conseguiu resolver. E o algoritmo era 98 dividido por 6, que está aqui no terceiro, é isso? Isso, exatamente. Porque as somas, a gente não pensa na soma, na subtração sucessiva, porque a maioria da gente, eu posso falar por mim, já foi pensando no algoritmo da divisão. Então, mas quando a gente propõe que as crianças resolvam por suas estratégias, isso aparece muito na sala de aula mesmo. Muito, muito. E quando a gente não ensina o algoritmo como premissa, né? Traz ele primeiro, a gente possibilita que as crianças busquem ali estratégias para resolverem com o que elas possuem. Então, quando ela fez essa primeira proposta, não foi fácil de eu entender na hora. Eu falei, peraí, volta, Marina, me explica de novo, o que você fez aqui? E aí, enfim, a gente abriu para o grupo, e aí eu filmei essa aula toda, que eu tenho esse registro do vídeo que eu contei para vocês. E foi bem interessante, porque a segunda criança, ela dividiu, mas ela teve um resultado diferente com essa divisão. Vocês conseguem perceber? Sim. Eu entendi o raciocínio dela, só não entendi porque ficaram 4 de 16 e 2D, não aparece tudo. É 2 de 17. Tá. Ah, entendi. Agora entendi. Depois ela foi... Ela foi desmembrando 98, né? Ela foi pensou... decompondo 98, porque 98 em vez dela distribuir são quantos grupos de 10? Isso. Que tem 98. Isso. Esse problema, ele envolvia uma divisão em que precisava ser partes iguais. Então, todo mundo precisava receber lá uma mesma quantidade. E aí a gente problematizou, né? Conversou um pouquinho. Tá certo o cálculo que essa criança fez? Né? Conseguir dividir 4 grupos de 16 e 2 de 17? Sim. Mas ela respondia a pergunta do problema? Não, porque a pergunta do problema era justamente a divisão igual. Então, precisava, nesse caso, sobrar 2. Não tinha como partir aquele elemento. Vamos supor que fosse bolinha de gude, não teria como. Né? Então, sobraria 2 ali. Se fosse chocolate, opa, peraí, eu já poderia dividir o chocolate no meio, né? E fazer particionar ali. Mas a gente conversou muito sobre, vamos dizer assim, não chegava à resolução, né? A resposta que se esperava, porque não daria para ter 2 respostas ali, mas ela fez uma divisão com 98, então foi bem interessante. E essa última... Deixa eu colocar meu cursor aqui do lado. Ela já pegou alguns que ela sabia de memória, né? 18 dividido por 6, aí ela dobrou embaixo, fez os 60, e depois fez a adição do lado para conferir e ver quanto é que sobrava. Então, quanto que esses registros diz muito sobre o que as crianças conhecem, né? Quantas coisas elas nos dizem para além da conta armada, né? Para além do algoritmo da divisão, que nós adultos, tendo conhecimento do algoritmo da divisão, já iria direto nele. E é interessante aqui, essa terceira ou a primeira, todas elas, como que estão nos indicando que eles trabalham muito o cálculo mental, que é pouco valorizado na escola também. Essa escola que parte do algoritmo não trabalha com cálculo mental, então as crianças ficam contando no dedo eternamente. Não que não possa contar no dedo, pode contar no dedo, mas é esperado que eles vão fazendo pelo cálculo mental, né?
Uhum. E o quanto se tem a ideia de que o cálculo mental está só na mente, e ele não está só na mente, é diferente, né? O cálculo mental e cálculo escrito, né? Eu posso escrever aquilo que eu estou pensando, então aqui tem, quando eu coloco 18 dividido por 6 igual a 3, provavelmente ela já sabe isso de memória, mas ela está marcando aqui, né? Registrando, porque ele não, esse cálculo para apoiar a divisão que ela está resolvendo. Então, o cálculo mental ele está ali o tempo todo a serviço, né, de resolver esse problema. Quando você tem as estratégias pessoais, quando você parte das estratégias pessoais, essa possibilidade de ampliar o cálculo mental, e que vamos combinar que é o que a gente mais faz na nossa vida do dia a dia, é cálculo mental, estimativa, do que algoritmo. A gente usa o algoritmo muito mais quando a gente vai, né, sentar, mas no dia a dia a gente faz muita estimativa e muito cálculo mental. Então, a gente precisa também ensinar as crianças a fazerem o cálculo mental, né? Até para validar a sua resposta, né? Ver se não tem um absurdo na sua resposta. Porque Exatamente. quem pensa só no algoritmo, a gente vê respostas muito absurdas e a criança nem percebe o absurdo que ela respondeu, né? Ela não tem um autocontrole dela mesma, da resposta dela. Ela fica sempre esperando validação por um adulto, do professor. Uhum. E essas crianças que trabalham assim, não. Elas brigam, elas tentam validar seu ponto de vista. É muito interessante, né, Larissa? Uhum. É isso mesmo. E às vezes a gente observa que as crianças que não passaram por esse processo de experimentar, né, de resolver por meio de cálculos e estratégias pessoais, eles acabam, na hora de resolver, né, uma divisão, você fala assim, não usa o algoritmo. Como é que você resolveria de uma outra forma? Tem uma dificuldade tremenda e vai destrinchando aquele algoritmo que está ali dentro da cabeça dela para poder justificar aquilo que ela para ela resolver. Então, assim, o quanto que ela tem uma dificuldade de ampliar esse olhar, de perceber que existem diversas maneiras de se chegar ao mesmo resultado, que não existe melhor ou pior, existe mais econômico, né? Existe algo que eu vou chegar, vou demorar mais tempo, tem hora que eu vou... Quais são as estratégias, né? Dependendo do caminho que eu escolho, eu posso resolver mais rápido, posso, né, não conseguir chegar no resultado, eu posso me perder porque eu vou contando de um em um, e por aí vai. Pode falar, é a Bernadette, né? Isso. Sim, a segunda resolução me lembrou de eu até peguei aqui um registro de uma criança, muito parecido. Essa criança, essa aqui é uma criança do 4º ano, ele fez 9 anos agora, é o mais novo de todos. E eu fiz uma proposta, né, de uma situação que era assim, a Alessandra, que é a merendeira da nossa escola, fez 15 doces e distribuiu igualmente para 5 crianças. Quantos doces cada criança recebeu? E foi muito interessante porque eu me vejo já reagindo à escrita dessa criança de uma maneira diferente do que eu reagiria antes, porque eu ia ver só o erro. E ele achou que ela distribuiu 2 para cada criança, porque 5 ela guardou. Ela não quis distribuir. Muito interessante, porque assim, saltou aos meus olhos a questão 2, né? Que ele logo, né? Logo falou 2. E também tive a oportunidade de levar ele no quadro para explicar isso, ele desenhou, enfim. Foi interessante, porque assim, eu fiquei constrangida de dizer que não dava. Quer dizer, que era a solução que ele deu e, de fato, todos ganharam a mesma quantidade. Mas eu só fiz eles voltarem ao enunciado para refletir, porque ela distribuiu, não estava escrito que ela guardou. E se ela fez foi para distribuir, aliás, enfim. Mas foi muito interessante, muito parecido com essa aí, me fez lembrar. Soluções, né? Legal. E aqui eu trouxe, né, uma atividade no caderno, que a princípio, quando a gente olha, fala assim, bom, o que tem de resolver problema aí, né? O que tem de estratégia de criança? Quando eu olho esses resultados. São crianças de 4º ano, que estavam resolvendo individualmente a tabela de Pitágoras, depois de fazer vários jogos, depois de ter várias intervenções, a gente sentou para conversar da tabela de Pitágoras e eles precisavam preencher essa tabela e poderiam preencher da forma como eles queriam. Eu fui circulando pela sala. Quando a gente olha essa tabela, a gente vê diferentes formas de preenchimento. Então, eu bati uma foto
de processo. Isso aí está acontecendo no meio do caminho, né? Não é o final. Então, assim, quando a gente olha para isso, fala assim, mas o que isso significa, né? Qual que é a diferença? É a mesma tabela. Tem ali o pensamento da criança. Então, assim, aquela criança aqui do cantinho, ela já marcou a do 5 e a do 5. Você pode ver que ela está inteirinha, ela não foi preenchendo de um em um. Ela preencheu as extremidades. A do 5 vamos dizer assim, a mais fácil, que eles normalmente consideram, né? 5, 10, 15, 20. E já preencheu as duas. Aí depois preencheu a do 2, né? E foi fazendo a volta. Essa outra aqui do canto, já sabia do 8, a de cima, desculpa. A do 8 ela já sabia aqui, ó. Ela já colocou a do 8 completamente. E depois foi marcando e colocando de um em um, né? Indo coluna por coluna. A de baixo, ela foi deixando alguns buracos e ela ia colocando aqueles que ela já sabia, mas ela não ia preenchendo na ordem. Então, assim, como os conhecimentos são diversos e como é que eles utilizam esses conhecimentos? O mero preenchimento de uma tabela dessa pode não significar nada para um grupo, pode ser só uma tarefa de preencher, mas quando a gente para conversar com eles, como é que vocês preencheram, né? Quais são aqueles conhecimentos, quais são aqueles resultados que você já sabe de memória? Quais são aqueles que você sabe de memória e ajuda a resolver outros que você ainda não sabe? Então, olhar para essa tabela e pensar que o 4, né, é o dobro da do 2, que ela me ajuda a fazer a outra, que o 5 é a metade da do 10, e por aí vai, estabelecer essas relações, né? Evidenciar essas relações ao longo das intervenções e das discussões com as crianças, possibilita que elas entendam isso não como um decoreba, mas como algo que elas internalizam. Em algum momento elas vão decorar, né? Quanto que é 5 vezes 5, 5 vezes 4, mas elas vão entender esse processo. E mesmo quando elas não souberem, elas vão falar, bom, eu preciso saber quanto que é 5 vezes 6, mas eu sei quanto que é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, somo mais 5. Quais são as estratégias que ela usa, né, para poder saber os cálculos que ela ainda não tem garantido. Tudo Essa bem? tabela é fantástica mesmo para que eles explorem essas situações, né? Interessante essa primeira aqui, né? A primeira de cima de tudo, que ela só completou a do 8 e a do 10 dessa forma, né? A do 2, 8 e 10, né? E foi até a do 5 por inteiro. Olha, é bem interessante essa diversidade de completar, né, essa tabela. Muito interessante mesmo. Exatamente. E dependendo da forma como você trabalha, ela pode fazer sentido, né, para essa criança, ou ela pode ser uma mera preencher tabela, né? Preencher isso com os números aleatórios e sem sentido. Então, olhar, por exemplo, para o 8 é muito curioso. Falar assim, bom, a tabuada do 8 não é uma tabuada simples, é uma tabuada que está ali garantida ali o tempo todo. Talvez a do 2, a do 4, né, a do 3 fosse algo mais relevante, mas por que será que essa do 8 fez sentido para ele, né? Então, assim, o quanto esses conhecimentos são diversos e mostra, mais uma vez, que o conhecimento ele não é linear, né? Não é uma caixinha que vai subindo. E aí eu trago uma outra questão, que é a importância da interação entre os pares, né? O quanto que você trouxe, Bernadette, que ele foi para o quadro e vocês discutiram coletivamente, né? O quanto houve essa validação da professora e do grupo, né? O quanto que essa troca, ela se faz muito importante, porque é nesse momento em que as crianças, de fato, elas vão estabelecendo relações e muitas vezes elas encontram o erro ali no meio do caminho pelo simples fato delas contarem o que elas fizeram. Que elas olham e falam assim, não, peraí, eu pensei assim, ih, caramba, isso aqui não era para ser assim. E ela já vai lá e ela mesma consegue perceber o erro. Ou uma criança faz uma pergunta para ela, né? Ou o professor faz uma pergunta para essa criança. Então, assim, validando essa importância dessa troca, né? De se aproximar desses conhecimentos matemáticos através dessa interação. Quanto que ela é importante. E aí trouxe aqui como uma provocação para a gente conversar qual que é o papel do professor mediante todas essas situações, né? É um papel de que ele vai declarar aquele conhecimento, né? E ele mesmo vai validar, ou ele vai proporcionar um momento de interação
de troca, de mediação, que olhar que é desse professor? Vocês queriam falar alguma coisa sobre isso? Né? Que professor é esse? A Delma colocou aqui no chat, você quer falar, Delma? Eu não tô, deixa eu abrir o chat aqui. Para crianças, pode falar. Vê se dá para entender aí. Boa noite. Boa Não, é que eu noite. gosto muito dessa tabela de Pitágoras também. Uhum. E eu me lembro uma experiência que eu tive com um grupo de estudantes do 6º ano, já bem assim defasados em relação à idade, o ano de escolaridade. E aí a gente precisava trabalhar com eles, na época eu ainda nem sabia, né, dessa questão do campo multiplicativo, mas assim, eu percebia que eles tinham muita dificuldade em perceber a quantidade. Isso era muito abstrato para eles, né? 3 vezes 6. Eles não conseguiam compreender que a operação estava embutida nesse símbolo, né? O 3, o X e o 6. E aí, pesquisando na internet, eu descobri uma outra proposta de apresentar a tabuada de Pitágoras, né, esse quadro, mas ao invés de colocar os números, como você nos apresentou aqui que as crianças foram preenchendo, a gente colocava os números só na linha e na coluna, colocamos uma fita assim bem grande e fomos colando as tampinhas, né? No total tinha que ter 100 tampinhas por conta do 10 vezes 10. E aí, conforme a gente ia fazendo destacando as multiplicações, eles iam entrelaçando aquela quantidade específica. Então, a partir desse momento, depois a gente fez a transposição para o número, quer dizer, a gente partiu do concreto para o abstrato, né? Depois, para esse registro abstrato, conforme você mostrou aqui. Porque, apesar de serem grandes, eles tinham muita dificuldade. Entendi. É uma outra forma de olhar, né? De trazer uma outra estratégia, né? De preenchimento desse quadro para dar sentido, né? E o importante é pensar nessas relações que eles vão estabelecendo ao preencher essa tabela, né? Então, a tabela, ela é uma parte de um processo, de um trabalho. Provavelmente você fez outros trabalhos ali, outras explorações para além dela. Então, tem situações, problemas que eu gosto muito. Por exemplo, você faz uma tabela assim, né, comprida, aí você coloca, sei lá, quantidade de lápis e o estojo. Não, quantidade de lápis dentro de uma caixinha. Então, uma caixinha cabe 6 lápis, né? 2 caixinhas vão ter quantos lápis? E aí você vai deixando buracos para serem preenchidos. Aí, numa outra situação, você trabalha com você trabalha, por exemplo, com 12, né? E aí, qual é a relação daquele que tem 6 com esse que tem 12? Nada mais é do que usar esses elementos, né? Dar significado a essa tabela, que se você olhar nua e crua, não tem muito sentido, né? A não ser ali algo muito estanque, mas ir dando sentido a esses conhecimentos. Bem interessante. Mais alguém gostaria de falar sobre isso, do papel do professor? Nessa perspectiva que a gente trabalha, né, e que propõe, né, Larissa, eu também estou junta com você, o professor tem um trabalho muito grande para planejar essas situações, porque o difícil é ajustar, né, esse conhecimento prévio que o aluno tem e nesse percurso de ensino, né? Então, a gente tem um trabalho constante de estar avaliando, não no sentido de prova, não, mas avaliando constantemente qual é o conhecimento que o meu aluno tem, para desafiá-lo a cada dia, para que ele se aproprie cada vez mais dos conhecimentos, né? Exatamente. É um grande desafio, né? Porque às vezes você pode trabalhar o mesmo problema, a mesma situação, problema, de diferentes formas. Ela pode ser totalmente prescritiva, o professor vai lá na frente e diz exatamente como é que resolve, e ele traz um modelo, e essa criança ela replica aquele modelo em outras situações, que é a ideia do exercício pelo exercício, ou ele pode ir construindo e estabelecendo essas relações, que é uma outra perspectiva, né? Então, quanto que a mediação do professor, a forma como o professor lida com o conhecimento, ela diz muito, né, sobre os princípios e convicções que ele tem acerca do ensino e da aprendizagem da matemática. E aí eu trouxe um vídeo para vocês, aqui pequenininho, na verdade, vou parar aqui para
a apresentação, porque eu vou colocar ele no YouTube. Aí você precisa, ao compartilhar com a gente, você coloca lá, compartilhar o som também, tá? Tá, joia. É um vídeo de uma professora, ela chama Ana Ruth Istre, eu sempre confundo o sobrenome dela, eu coloco aqui no chat já já. E ela tem um canal que chama Numeraliza, ela é doutora em educação matemática, ela foi orientada do Lino de Macedo, então ela faz um trabalho muito legal sobre jogos, né, a importância dos jogos. Larissa, é a Ana Ruth Starepravo. Isso, obrigada, Delma, isso mesmo. Sou fã dela. A gente é parceira, a gente escreve alguns materiais juntas, eu também sou fã, muito. Sortuda você. Ela é uma querida mesmo. A gente está fazendo um projeto bem bacana para produção de material para o Paraná. E aí eu trouxe um vídeo do canal dela, na verdade eu vou passar um trechinho, depois eu convido vocês a assistir o vídeo inteiro, que eu acho que dialoga um pouquinho com o que a gente trouxe aqui. Deixa eu compartilhar, espera só um pouquinho, deixa eu achar. Aqui. Opa, peraí, que eu não coloquei compartilhar o som. Estão vendo? Sim, estamos vendo. Tá. Eu coloquei um pouquinho para frente, que ela faz uma introdução, a gente vai assistir uns 4 minutinhos do vídeo, tá? Então ela fala ali de alguns princípios e a gente vai ver o primeiro que ela traz. Matemática. Nós acreditamos justamente que as crianças aprendem matemática à medida que resolvem problemas. Ou seja, nós não ensinamos para as crianças técnicas, fórmulas ou algoritmos que elas deverão posteriormente usar para resolver problemas. Nós apresentamos problemas e, a partir das soluções que são elaboradas pelas próprias crianças, nós trabalhamos com os conceitos matemáticos que pretendemos ensinar. Quando colocamos a resolução de problemas como ponto de partida para o ensino da matemática, nós estamos assumindo uma visão um pouco diferenciada do ensino clássico da matemática, que costuma fragmentar o conhecimento e apresentar às crianças em pedacinhos, começando daquilo que se considera o mais simples até chegar no que seria o mais complexo. A nossa ideia é que as crianças tenham uma visão geral dos conhecimentos, né? Trabalhem com noções mais amplas, para que num segundo momento a gente possa trabalhar com os conteúdos mais específicos ou com recortes menores de conhecimento. Um exemplo é o caso das 4 operações. Normalmente se ensina as 4 operações partindo da ideia de que a criança primeiro tem que aprender a adição, depois a subtração, seguida da multiplicação e por último a divisão. E mesmo dentro do trabalho com as operações existe uma fragmentação muito grande, traduzindo-se num trabalho que é quase realizado por etapas, né? Das contas mais fáceis às contas mais difíceis. Então, quando você propõe o trabalho com a resolução de problemas, você dá oportunidade às crianças de lidar com um contexto mais complexo, mas abordando os problemas segundo as suas próprias possibilidades. Um exemplo para ilustrar isso é o caso de um problema que foi proposto numa turma de primeiro ano. As crianças estavam trabalhando com a quantidade de alunos que a turma tinha, que eram 20, né? Então elas chegaram à conclusão que esse 20, né, esse total, esse número 20, era formado por 6 meninas e 14 meninos. E aí a professora aproveitou e lançou uma situação, problema que levou a uma grande discussão e a uma produção matemática bem interessante por parte das crianças, que foi a seguinte: na nossa turma há 6 meninas e 14 meninos e isso dá um total de 20 alunos. Será que existem outras turmas aqui na escola ou até em outras escolas que também têm 20 alunos? E será que todas essas turmas também são compostas por 6 meninas e 14 meninos? Bom, isso gerou uma discussão muito interessante, porque as crianças começaram a pensar em outras formas de compor o 20. Né? Nós poderíamos falar em composição aditiva ou em decomposição do número 20.
né? Nesse cartaz, você pode observar as ideias que foram surgindo das crianças ao longo de algumas semanas em que elas foram registrando. E você percebe que essas ideias delas vão muito além do que poderia ser aquele conteúdo de adição naquele momento. Aliás, extrapolou inclusive a ideia de adição, porque como você pode observar, algumas crianças já pensaram, inclusive na subtração. Veja que nesse momento, quando uma criança pensa que o 20 pode ser feito, por exemplo, pelo 30 menos 10 ou 21 menos 1, ela extrapolou o contexto do problema em si, né? Porque agora ela já não está mais pensando em número de crianças que poderiam compor uma turma de 20 alunos, mas ela já está indo para um trabalho mais abstrato, quer dizer, o número 20 pode ser formado de diferentes formas. E aí, nesse contexto, nós podemos inclusive introduzir o sinal de mais, o sinal de igual, né, o sinal de vezes que apareceu para algumas crianças, para algumas talvez isso ainda não faça sentido, mas com isso nós estamos dando oportunidade às crianças de trabalharem dentro do seu potencial máximo. Esse exemplo nos leva ao segundo. E aí ela vai trazer outros elementos, né? Então, assim, eu gosto bastante desse exemplo que ela traz, onde ela extrapola essa ideia de resolver problemas, né? Então, assim, uma situação que apareceu bem contextual ali da sala dessa professora, fez com que ela trouxesse boas perguntas para aquelas crianças de primeiro ano e que ao longo de uma semana, 2 semanas, não foi num dia, elas foram pensando sobre aquele número 20, diferentes formas de compor, e o quanto que elas extrapolaram as possibilidades, e no final ela fala assim, para algumas crianças, algumas partes não faz sentido, para outras faz. E é assim mesmo, uma sala de aula é desse jeito. Vai ter gente que vai conseguir chegar, né? Não era, vamos dizer assim, um conteúdo de primeiro ano, e tudo bem não chegar naquele momento ali, mas a gente dá a oportunidade de extrapolar, né? De buscar outras situações para ampliar mesmo esses conhecimentos das crianças. E eu vou colocar Aquela árvore ficou linda. Ficou, não ficou? Eu sou apaixonada também por aquele registro. Eu vou colocar no chat para vocês o link do vídeo, que aí ela vai falando, logo depois ela fala de cálculo mental, e depois ela fala sobre jogos, e sobre as interações, né? O papel das interações. É um vídeo bem, bem bacana. Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar? Eu fiquei, ela falando ali no vídeo a questão da complexidade, do simples mais complexo, né, o professor, e aí eu fiquei pensando assim, para a gente que está iniciando, às vezes parece um desafio, né, porque a gente pensa assim, eu tenho que partir do mais simples, mas ali, pelo que eu entendi, se eu estiver errada, por favor, né, me corrija, a ideia que ela está trazendo é você apresentar tudo e observar a potencialidade dos alunos, porque vai ter um grupo que vai saber e outro que não vai saber. O importante é que eles tenham a oportunidade de tentar, né, desenvolver aquela atividade, e ali você vai trabalhando a partir do que eles foram apresentando. A ideia que ela quis trazer foi essa, no sentido de trazer partir do geral, né, e fazendo os cortes do simples para o mais complexo. Foi isso, não foi? Você trouxe uma palavra no começo, falou assim, ela apresentou. Na verdade, eu usaria outra palavra. Ela construiu com o grupo. E as crianças foram apresentando estratégias ali, que poderiam ser outras, se fosse outro grupo, que fez sentido para eles, né? Então, é nesse momento, né? É uma construção. Então, a professora possibilitou que eles pensassem a partir de um contexto tão pequeno, que era o número de alunos da sala, né, que tinham 6 meninos e 14 meninas, ou vice-versa, não me lembro agora, para se chegar ao 20 e pensar nessa complexidade, que o 20 pode ser formado de diferentes formas, e aí eles foram trazendo esses elementos. Então, ali tinham coisas mais simples, mas tinham coisas mais complexas, e aí quando eu olho para tudo isso, tem coisas que faz sentido, tem coisas que ainda não no primeiro ano, e que tudo bem, porque as crianças elas vão aprendendo por aproximações sucessivas. A Ana Ruth tem um livro de jogos e ela traz muitas coisas interessantes, e dentre elas ela fala da questão da repetição, né? Porque os professores têm a tendência de achar que, por exemplo, jogou um jogo no primeiro ano, esse jogo não faz mais sentido lá no terceiro ano. E ela fala que não, ele faz sentido porque as crianças estão em outro momento,
o campo numérico pode ser diferente, a situação do jogo, cada jogo ele é único, apesar dele apresentar aquela repetição. Então, as crianças elas vão interagir de outras formas. Muito parecido quando a gente assiste um filme. Quando a gente assiste um filme, depois a gente assiste depois de um tempo ele novamente, você vai encontrar outras coisas que você não encontrou. Então, a matemática é um pouco disso, né? Essas aproximações. Então, cada vez que eu olho para o objeto, né, de ensino, eu vou olhar de um jeito diferente, porque os meus conhecimentos também são diferentes e as minhas possibilidades também são. Mais alguém gostaria de falar? Então, Larissa, eu vou agradecê-la, que foi muito rico, você provocou bastante, né? Eu estou vendo a Bernadette pensando, a Alessandra, eu tenho certeza que também quem está aí com o vídeo desligado está pensando, e a gente vai colocar no Facebook, e com certeza a gente vai estar contribuindo com as pessoas estarem refletindo e modificarem essa forma de trabalhar a matemática estanque, fragmentada, do simples para o complexo. Eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo de que é possível fazer uma matemática diferente, né? E eu agradeço muito a você por isso. Eu agradeço também a oportunidade. Se alguém quiser entrar em contato comigo, me mandar um e-mail, tiver dúvidas e quiser conversar, estou super disponível. Fiquem à vontade. Professora Vânia, mais uma vez, muito obrigada por esse momento, que eu acho que ele é super rico, né, de trocas, assim, e eu adorei estar aqui com vocês. E me mandem convite sempre, que quando eu puder, eu vou entrar também em outras, né, situações. Eu sei que a Joyce veio o dia que ela veio, eu estava trabalhando, eu não consegui. Mas me mandem os convites que eu quero assistir outras pessoas também, que eu acho que é super importante. Tá certo. Então, eu vou encerrar aqui a gravação.